trouxe um caos para cá. Não, mas eu sei em quem eu tenho crido. É assim que a gente reage? Eu não. Às vezes eu consigo falar assim, Deus está no controle. Quem arrumou foi eu, a bagunça. Mas Deus está no controle. Ele nem ordenou estar lá. Não, mas fica tranquilo, Deus está no controle. Isso talvez seria um passo para a intimidade, mas eu realmente sei que Ele está? Ou eu só estou usando a minha fé? Só estou usando o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero que Ele esteja lá. Eu me conheço. E dando seguimento, eu quero trazer para vocês hoje algo que me deixou em choque. Sabe quando você lê assim, você fala, meu Deus do céu, o que foi isso? Eu quero trazer hoje sobre um discípulo que eu pouco ouvi falar. Não sei se é porque eu tenho meus preferidinhos. E aí eu falei, alguém já ouviu falar do discípulo João? Ou eu vou esclarecer a mente aqui para quem é comedor de Bíblia. O discípulo que Jesus mais amava? Alguém já ouviu essa fala? E eu fiquei curiosa por isso. Porque eu falei assim, eu escolhi Cristo para a minha vida, para direcionar em todas as áreas dela. Como é que Ele ama mais João do que eu? Como assim? E aí, eu quero que vocês leiam comigo em Tiago, capítulo 2, verso 23. Que diz assim: E aconteceu como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado amigo de Deus. E o que eu faço para ser considerado como amigo? Já pensou? Eu tenho a minha melhor amiga e eu sei como é que foi o nosso começo. E não foi tão fácil assim. Eu nem queria a amizade dela. Mas sabe quando você vai sendo que nem a pedra? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Alguém já ouviu esse ditado? Foi assim. Mas Abraão, ele conseguiu ser chamado de amigo de Deus. O nosso pai na fé. Só que para ser considerado amigo de Deus, é necessário ter o prazer de gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo com o Senhor. E é literalmente gastar. Porque vai te custar algo. Vai te custar um prazinho de 1h30, mais ou menos, para até a gente chegar onde tem que chegar. Não só ir pela emoção, mas também conseguir colocar as coisas nas caixinhas certas da nossa cabeça. Até o cérebro desligar de todas as problematizações do dia demora um pouquinho. Mas eu quero ir para uma intimidade. Eu não quero só falar com Deus. Eu quero ser íntima dele. Abraão conseguiu ser considerado um amigo de Deus. Só que para ser considerado amigo de Deus, é necessário ter o prazer de gastar tempo com o Senhor. Não somente em um culto memorável a Ele, mas sim passeando com Ele no secreto. Passeando com Ele no secreto. De onde? Do seu coração. Parece que é uma coisa tão boba, né? Do meu coração. Tem um ditado que diz que o coração do homem é terra que só Deus pisa. Só Ele conhece. Só Ele sabe o estado, o agora. Só Ele sabe como ficará amanhã. Só Ele sabe a hora que Ele vai parar de bater. Só Ele sabe.
Só Ele conhece. No secreto do seu coração, como está? Cheio de preocupações? O nosso corpo fala. E tenho estudado isso um pouco. E realmente ele se expressa muito bem. As formas de comunicações que nós temos, ela não é só audível. Ela é muito além. O nosso corpo sente. E ele fala. Mas eu não escuto ele. Eu escuto um batimento cardíaco, mas eu não ouço ele falar comigo. E Deus, como você tem certeza disso? A gente está falando de ser íntimo de Deus. É bem mais complexo do que nós imaginamos. Gastar tempo com Deus. Tem hora que dá um cansaço. Tem hora que a gente fala assim, olha, me perdoa, pai, mas eu estou com muito sono, o dia foi corrido, foi muito difícil, amanhã a gente conversa. Dura uma semana essa manhã. Já pensaram em passear com Ele no secreto? Sabe quando nós resolvemos fazer o nosso devocional? E conseguimos sair da nossa dimensão racional? E você fala assim, nossa, ele me levou para um caminho, a minha mente foi muito longe. O que foi aquilo? E lá eu consegui entender o porquê disso, disso e disso. E o que Deus queria de mim naquilo. É princípios de intimidade. Ela é mais profundo. Ela é bem mais profundo de nós, seres errantes. Passear com Ele no secreto do seu coração é a forma onde nós conseguimos ter resistência. Sabe? Para permanecer nos dias ruins, fortes, com a fé inabalável, com as emoções, cada uma no seu lugar. Por quê? Como eu vou conseguir isso? Eu tenho um amigo, mas tem um detalhe, eu sou íntima dele. Pode não estar tudo bem, mas o meu amigo não vai me deixar na mão. Pode estar o caos no mundo. Ele não vai ser filho do homem para que minta. Ele não vai fazer isso. Eu confio nele. Eu acredito nele. E sabe por que eu acredito? Porque é ele quem quer uma intimidade comigo. E todas as vezes que eu achar que eu tenho uma intimidade, é hora de ir mais profundo. Se desligar da terra para avançar. Intimidade com Deus não é vir ao culto. Não. Aqui nós compartilhamos as ricas bênçãos que Ele nos traz. Aprendemos. Mas no nosso secreto, Ele precisa de uma investida. E tem duas coisinhas que nós lidamos com ela constantemente, mas às vezes não sabemos como. Vai tudo de qualquer jeito. Deu na telha, foi. Eu quero falar sobre 2 vilões. Vilões porque a geração do mimimi, ela é cheia disso. Sabe? A geração do não me rele, não me toque, ela está muito assim. Sabe? Eu não vou fazer porque eu não quero. Eu não vou ir porque eu não quero. Emoção. Já ouviram falar disso? Ela é uma reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos, que diante de algum fato,
situações, notícias e etc., faz com que o corpo se comporte tendo em conta dessa reação, expressando alterações respiratórias, circulatórias e comoção. O nosso corpo não fala? Nós não estamos nem sensíveis para senti-lo, mas ele está falando. A emoção, em Provérbios 25, 28 diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Isso serve para o todo, o homem e mulher. Ela não pode nunca te dominar. Nunca. Já dominou 600 vezes. Mas não pode. Por que não pode? Porque meu corpo está mostrando o nível de domínio próprio que falta em mim. É bem mais profundo. A intimidade. Um outro vilão que costumamos lidar com ele constantemente se chama sentimento. Ele é a ação de sentir, de perceber através dos sentidos, dos 5 sentidos praticamente, mas o olfato ele é o principal. Olfato, paladar, visão, audição, tato. E algumas coisas nesse sentimento que mais pesa é o ser sensível. E aí eu volto da geração do mimimi. Tudo dói. Tudo machuca. Não, Deus, eu não vou falar com fulano, porque fulano me magoou. Eu sei que eu tenho que perdoar fulano, eu preciso disso, eu sei que eu tenho que ir para o céu. Mas, olha, aqui está doendo tanto que eu não acho justo eu ir pedir perdão. Emoção. Cadê a razão à luz da Bíblia? A razão à luz da palavra de Deus. O ser sensível, ele tem que ser ponderado, nem muito e nem pouco. Porque estraga. E às vezes estraga a minha índole. A minha forma de ser. Por quê? Eu me deixei levar. O sentimento, ele é um segundo vilão. E ele tem como definição, na verdade nem é o sentimento, eu errei aqui. Ah, tá certo. O sentimento, ele tem como definição de... gente, tô me perdendo, misericórdia. Vamos lá. É emoção e sentimento. A emoção é um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades. É como a cidade de muros derrubados, segundo Provérbios 25, 28. E a Bíblia fala que sobre o sentimento, em Provérbios 20... eu repeti os versículos. Mas depois eu mando para vocês definições de sentir e ser emotivo. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, em cima dessas definições, é o seguinte. Pensem, para que caminho tenho permitido deixar os meus sentimentos e emoções me guiar? Isso não é para o agora, é para todos os dias. Todos os dias. Porque a Bíblia fala sobre o domínio próprio. E ele precisa ser executado. Porque somos seres errantes. A nossa tendência carnal é erro. Eu nunca vou ser perfeita. Tudo bem. Mas o que eu estou fazendo para melhorar?
quem tem me guiado? Tem certeza que é o Espírito Santo? Tem algumas atitudes que sim, mas tem outras que se olha, cadê o fruto do Espírito? Não, mas eu estava na minha razão, você viu o que ele fez? Cadê o fruto do Espírito, irmão? Os frutos. Quero trazer para vocês hoje sobre João. Eu mencionei ele anteriormente. E eu trouxe a bibliografia dele. Sabe, aquele discípulo? Porque eu achei ele sim um queridinho de Jesus quando esteve na terra. Mas sabe quando nós temos a oportunidade e deixamos ela de lado, deixamos ela passar? Talvez por um sentimento ruim, talvez por uma emoção que não estava me levando em nada, mas na hora eu tinha razão. O discípulo João, ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele era pescador também. E ele, entre os 12, foi o discípulo mais próximo de Jesus. João ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E posteriormente como o apóstolo do amor. É atribuída a ele a autoria do Evangelho de João, das 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, e do livro de Apocalipse. Sabe o que mais me constrange? É que o que nós temos feito para se aproximar mais de Deus? Quantas ministrações nós ouvimos aqui falando sobre a intimidade? Até hoje aquele nível de intimidade não sai da minha cabeça. Porque eu sei o que eu preciso mergulhar. Eu sei que eu preciso. Porque o raso não está mais sendo suficiência. Eu preciso mergulhar. Vocês têm noção que João ele teve a oportunidade de se assentar ao lado de Jesus? Só que mais do que isso, ele reclinava a cabeça ao corpo de Jesus. E sabe o que mais me deixa assim? Eu falei hoje para minha mãe, eu falei assim, mãe, como assim? Se ele era realmente o discípulo que Jesus mais amava, ok, mas tem noção do que é estar com Jesus fisicamente e poder inclinar a cabeça assim perto dele? E a Bíblia vai nos falar que em tantos acontecimentos, certa feita os discípulos estavam reunidos. E Jesus ia receber a notícia que Judas ia trair ele. Os discípulos lá, todos plenos. Jesus fala assim, olha, eles perguntam, né? Eu não sei vocês, mas eu sou bem curiosa também. Ainda mais quando se trata de pessoas, sabe? Personalidade, caráter. Eu sou muito curiosa por essas coisas. E aí, os discípulos reunidos. E de repente um dos discípulos pergunta assim, quem é que falava assim para João, que estava do lado de Jesus? Ele pergunta, quem é que vai te trair? E Pedrão olha para João, que está do lado dele, fazendo sinal de assim, pergunta para aí, quem é que é? E ele pergunta, e Jesus fala de uma atitude que Judas iria fazer. Da atitude que ele ia fazer, molhando o pão e entregar para ele. Eu olhando isso, essa passagem, eu não me incomodei mais com a traição de Judas, igual eu me incomodava antes.
Porque ainda ia acontecer nessa parte aqui. Mas pensem. Você tem noção que depois que isso aconteceu, e Jesus responde, ele reclina a cabeça dele mais perto de Jesus. E eu fiquei pensando, como é que eram os batimentos cardíacos dele? Será que estava... Porque aí aconteceu uma traição, gente. Eu não sei vocês, mas eu sei que é errado, tá? Estou tentando melhorar, mas sofrer antecipadamente é como eu faço. Para pregar, nem conto, né? Deixo para uma outra hora. Mas eu imagino Jesus sabendo que ia ser traído, que estava reunido com o indivíduo lá, e o bonito de João, reclinando sua cabeça perto dele. Eu acredito que João, ele abriu mão do seu orgulho. Pensa, ele estava com Pedro. Olha a personalidade de Pedro. Imagina o zuzuzum que não tinha no meio dos discípulos por causa dessa atitude de João. Mas sabe quando você chega num nível que você fala assim, olha, o meu hoje, o meu agora, eu quero aproveitar. Porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer o meu mestre. Tem noção do que é isso? Ah, mas fulano vai falar do seu comportamento, de não sei o quê. Mas você tem noção do que é isso? Você está com seu mestre. E ainda por cima você poder ter contato físico com ele. Intimidade. Em qual nível de intimidade eu estou com o meu mestre? Eu consigo percebê-lo a todo tempo? Eu consigo parar, dar um basta nas minhas preocupações para deixar ele falar comigo? Eu consigo fazer isso? Porque ele é educado. Eis que estou à porta e bato. Mas ele é o meu dono. Mas até onde eu tenho deixado ele ir? Só ficar na maçaneta? Ou deixar ele entrar? Não, mas eu aceitei ele. Mas em que nível que eu estou com ele? São coisas que basta nós se posicionar. É muito difícil. Porque vai dar trabalho. Vocês têm noção do que é as pessoas conheceram a gente há uns 2, 3 anos atrás e hoje falar assim, nossa, como o Plínio tá esquisito. Nossa, ele fazia isso e isso, agora tá assim. E o que o Plínio vai falar? Eu aceitei Jesus. Agora é ele que vive em mim. Ele governa a minha vida. Por que ele era estranho? Porque agora eu não vejo mais o Plínio de antes. Eu vejo Cristo na sua vida. Só que não basta vê-lo só hoje e daqui a um mês de novo. É constantemente. Constantemente. Quando escolhemos avançar. Quando escolhemos em algumas situações de guerras, tem momentos que é necessário parar. Ah, mas tá isso, aquilo. O que você vai poder fazer? Nada, então para. Observa. E no final pergunta para Deus, o que eu preciso fazer? Vai ter momentos que ele vai falar assim, você não precisa fazer nada, fica no seu canto. É um percurso muito longo para chegar na intimidade. Só que é necessário. Os dias são maus.
o que nos é pregado pelo nosso governo nem sempre tem sido ótimo. Mas Jesus, Ele nos trouxe a palavra. E Ele fala: eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É só Ele. E já que é só Ele, vamos avançar? Como? Para cima? Não, para baixo. Vamos descer mais um pouquinho? Vamos. Nossa, mas deu um trabalho para eu chegar aqui, mais custa eu descer? Vai custar, mas para quem que você vai fazer? Não é mais sobre você. O preço foi pago na cruz. Agora é por Ele. Não é mais por meu velho eu, não, é por Ele. É para Ele. Eu estou aqui hoje no culto porque eu preciso de uma palavra. Mas quando eu sair, eu tenho que ir com Ele. Porque assim eu vou aprender a caminhar na intimidade. Assim eu vou conseguir prosseguir e chegar no objetivo que Ele quer para mim. Para de perguntar coisas que não está mais prontas para você, que não serve mais. Para. Avance. Como? Em oração. É o primeiro passo. Ah, mas é muito chato passar horas e horas falando. Fica quieto, escuta. Ah, mas eu não ouço nada. Espera. Confia. Só não para. Tem muita gente morrendo por aí, interiormente falando. E eu vou deixar eu chegar nesse estado? Sendo que eu tenho a oportunidade de ter uma intimidade. Um personagem da Bíblia que muito me inspira hoje é Paulo. Sabe por quê? Eu acredito que aqui ninguém, acho que tirando as crianças, depende, tem algumas coisas que estão trazendo também conflito para elas. Ninguém esteja sem problemas. Alguém aqui deve de ter alguma coisa para contar de ruim, porque você tentou, não deu certo, bagunçou mais, ou eu tentei e ficou no mesmo estado e eu não consegui resolver. Para essa situação, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, como nós vemos no começo. É como se ele orasse assim: olha, eu sei quem eu já fui, eu sei quem eu persegui, eu sei quem eu assisti morrer, eu sei quem me instruiu, mas não, hoje, aqui preso, eu sei, eu conheço em quem eu tenho crido. Isso vai passar. Não no seu tempo, mas saiba em quem você tem crido. Falar de intimidade é muito constrangedor, às vezes. E na minha caminhada cristã, eu tive uma experiência com Cristo que ela me constrangeu horrores. E hoje, olhando, analisando toda a situação, eu fico olhando e falo: gente, parece que eu não saio de lá.
Mas se passarão anos, mas parece que eu não saio daquele momento. E não me faz bem. Mas vira e mexe, a minha mente me leva para lá. Só que hoje eu posso falar, eu sei em quem eu tenho crido. E eu falo para essas lembranças que vêm. Aprendizado, ele é constante. Tem dia que eu aprendo pouco, mas aprendo. E tem dias que eu aprendo mediano, mas aprendi. Tem dias que eu aprendo 100% da situação. Mas é um crescimento. Só que esse crescimento é para baixo. Certa feita, estava fazendo um serviço para minha mãe. E fazia pouco tempo que meu pai tinha falecido. E aí, a minha mãe falou para mim buscar uns produtos para ela. Bem longeão, bem longeão. Falei assim, tá bom, mãe. Eu pego os ônibus e vou. E chegando lá, naquele estabelecimento, tinha uma senhora de cabelo branco. Ela parecia ser da igreja, assim. E aí ela falando que tinha vindo do interior, porque tinha um senhor que tinha morrido também, que não sei o quê, estava todo mundo triste sobre o luto e blá, blá, blá. Eu olhando aquela situação, eu falei, ué, por quê? No trajeto do ônibus, eu vim chorando do começo até chegar lá. E esse choro era de um luto que já estava há anos. Só que doía em mim. E aí eu fiquei com aquilo. A mulher chegou lá, conversando. Papo da terceira idade é um em cima do outro. Né? Às vezes não tem uma sequência lógica. Né? E aí entrou nesse assunto do irmão, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí do nada, essa mulher para, e sorrindo assim, sabe? Na conversa. Ela pega e fala assim, o que Deus faz, tudo o que Deus faz, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu lembro que eu vim questionando o caminho todinho, falando, Deus, por que você fez isso? Por quê? Para que finalidade? Qual era a lógica disso daqui? E sabe quando vai se enchendo, que só desaba com o choro? E eu olhei para aquilo e eu voltei revoltada. Por quê? Que resposta é essa? Dos milhões de perguntas que eu fiz, que resposta é essa? A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Oi? Isso se tornou um marco na minha vida. Porque depois que eu escolhi, eu decidi desfazer desse luto e viver a Sabrina e o que Deus tem para ela, as coisas começaram a fazer sentido na minha vida. Sabe? Tem horas que, sabe a emoção que foi falada no começo? É melhor pegar ela e jogar no lixo. Não presta mais. Sabe o que está fazendo? Me trazendo mais luto. Ao ponto de eu me deprimir. E observando isso, na semana passada, onde Wesley trouxe aquele salmo, aquela palavra, o Senhor Deus falava isso comigo. Que ainda que não foi como a mente humana, a minha, queria, mas foi agradável aos olhos dele, à vontade dele. Foi perfeito o que ele fez. Era uma alma. Era uma alma. E só Deus sabia como estava essa alma. E por que eu deixava o inimigo tomar conta das minhas emoções? Por que eu não conseguia mais enxergar que ele foi uma alma?
Ué, quando estamos no raso, quando só conhecemos Jesus de ouvir falar, as coisas não fluem como a gente quer. Às vezes a gente tem uma escapadinha assim que você fala, pelo menos isso deu certo, tem razão. Mas elas não fluem, porque não estamos no caminho da intimidade. Isso é muito importante, porque Deus nos conhece. Imagina aí, Deus olhando para dentro de você. Qual é o sentimento que vem? De alegria? De tristeza? De apreensão? Qual é o sentimento? Como o seu corpo reage? Como as suas emoções reagem? Ele está assistindo. Ele está assistindo. E Ele nos pede. Esse versículo ele está desde o começo do culto na minha mente. Se o meu povo, se, não depende dele, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o meu povo, Ele nos escolheu, mas o caminho, quem escolhe a seguir, é nós. Como? Com as atitudes. Elas falam mais. Se o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí eu os ouvirei. Intimidade Ele quer. Ele não quer show piracotécnico. Ele quer uma intimidade. No secreto. No secreto. Permita Ele entrar. É só lembrar, sabe? Porque tem situações que a gente vive, que você fala assim, não, mas Ele não ia querer fazer morada aqui, não, misericórdia. Nem eu queria. Estou aqui porque caí de paraquedas. Não. Fale para Deus. Fale. Está horrível isso aqui. Eu estou sufocado de tanta coisa. Eu não sei como lidar com isso. Não importa o tempo. A Bíblia fala que depois dos 70 anos é cansaço e fadiga. 70 anos, gente, isso é muito tempo. Só que não importa o tempo. Importa o que você tem feito com esse tempo. O que você tem feito para Deus dentro desse tempo. Porque o corpo, o templo e morada do Espírito Santo, somos nós. Mas quem cuida? Aí complica, né? Porque tem dias e dias. Só que, quando escolhemos viver com Deus e deixar os questionamentos de lado, as incertezas que comprometem a nossa salvação, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem pessoas que brincam de ser crente, mas não comprometa a sua salvação por meninice. Não comprometa. É burrada fazer isso. E se dói um pouquinho essa palavra, a atitude é burra. Entendeu? É isso. Não comprometa a sua salvação. Não faça isso. O que Satanás tem para te dar é só desastre. Tá tudo muito belo, mas está longe de uma intimidade com Cristo. Está muito longe.
E a chance que Deus nos dá a cada dia, volte ao arrependimento, volte ao primeiro amor, volte à intimidade. Não comprometa a sua salvação por meninice. Não comprometa. Não brinque de ser crente. Não brinque. Oportunidade nós temos todos os dias. Mas não brinque com Deus. Com Ele não. Muito pelo contrário. Queira fazer como João. Eu escolho reclinar minha cabeça nele. Descansar. Eu escolho confiar nele. Eu escolho mergulhar. Eu escolho ter intimidade com ele. Eu escolho. O amanhã não pertence a mim. Sabe por quê? Quando nos entregamos aos erros, fica difícil confiar em Deus de novo. Fica difícil estar sensível. Porque às vezes a gente fala assim: toque em mim de novo, Deus. Enche-me de novo, eu quero mais do Senhor. Mas aqui dentro, não tem nenhuma confiança mais. Eu falo da boca para fora. E não é assim. Às vezes é necessário parar o que está fazendo. Vai ser difícil? Vai, por quê? A situação, às vezes ela é complexa em todos os sentidos. Mas às vezes é necessário ter uma coragem de retroceder. Uma coragem de retroceder. Ah, mas o que vão falar e pensar de mim? Olha a minha imagem, a minha postura. Às vezes é necessário retroceder. Eu falo assim: olha, Pai, eu pequei contra os céus e a terra. Mas com o Senhor eu fiz, olha. Eu sei que é o seu sangue que me purifica dos meus pecados. Eu sei que se não é o Senhor, nada flui. Escolha caminhar com Ele. Dói. Mateus viu o mestre dele. Soube do Mateus. Gente, estou com Mateus na cabeça. João. Por mais que ele viveu aqueles momentos com Jesus, ele soube também que ele morreria. Porque a nossa vida não é aqui. A eternidade, ela não é na terra. E para eu ir para o céu, eu preciso de intimidade. A minha salvação, ela é mais preciosa do que um rubi. A minha salvação, ela é mais importante do que a minha família. Alguém morreu por mim. Alguém se dispôs por mim. Não brinque com a sua salvação. Foi pago um alto preço. Não brinque com ela. Escolha dar a cara a tapa, mas continuar. Não brinque com ela. Não importa que dia que Jesus vem. Importa o agora. Eu preciso ser íntimo dele. Eu preciso disso. A minha salvação vale mais. Eu preciso dele no agora. Eu preciso confiar nele. Hoje eu entendo que é necessário colocar Deus no lugar das feridas que eu já tive. E algumas que ainda tenho. Mas está cicatrizando. Só que eu preciso deixar Deus cuidar disso. Eu preciso permitir Deus abrir a porta para que Ele cure. Ah, mas doeu demais a conta.
Não tem problema. Deixe Ele entrar. Coloque Deus em todas as áreas da sua vida. Coloque Deus aonde Ele precisa estar. Muita coisa não está andando porque Ele não está. Muita coisa não está caminhando porque Ele não está. Tem noção? Ele precisa estar. Ele precisa fazer morada. Ele precisa. Porque quando a gente escolhe, quando a gente decide, na verdade, isso é uma decisão. Jesus morar, cuidar, nos tratar. Nós conseguimos viver em tempos de guerra com a paz que excede todo entendimento. Tem noção disso? Sabe quando está tudo fora do nosso controle? Construímos N coisas para isso, para aquilo, para minha família dar certo, para os meus filhos dar certo, para não sei quem, não sei quem. E quando chega uma situação que tira tudo do lugar, alguém já conseguiu chegar nesse nível de falar assim, não, mas eu estou em paz. Que paz é essa? O mundo está caindo? Conversa é essa? A paz que excede todo entendimento. Essa que precisa estar conosco, em nossas emoções e em nossos sentimentos. É necessário. Ah, Sabrina, os dias são maus sim, vai ficar pior. Mas e aqui dentro, como é que está? Mas tem dias que eu vou precisar fazer manutenção, intimidade. Mergulha mais um pouco na palavra. Mergulha mais um pouco no eu. Deixa ele de lado. Não adianta muita coisa, não. Ah, mas eu conheço mais. Ah, mas eu sei mais. Ah, mas eu. E Cristo, onde está? Em mim. Não na vida dos outros. Em mim. Onde Ele está? Trabalhe nisso. Ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim, olha, mas você está diferente. O que aconteceu? Está estranha. Você não era assim. Eu te conheço. Você mudou, mas não está legal. Não, você está muito chato. Ranzinza. Tudo é Deus agora. Isso são amostras de frutos. Quando nós escolhemos ter a intimidade. Eu peço para vocês hoje que tenham coragem. Coragem. Porque os covardes e medrosos não alcançam muita coisa. E às vezes o que alcança ainda alguém vem lá e destrói. E sabe de uma coisa? É necessário colocar Deus no lugar do nosso bem mais precioso. O que é mais importante para você hoje? E eu vou falar aqui sobre família. Porque tem horas que nós conseguimos ter ídolos dentro da nossa casa. E eu tiro por mim mesma. A nossa família, ela é o nosso maior patrimônio. Sim. Mas e quem é o meu ídolo? Eu preciso, Sabrine, respeitar as autoridades. Minha mãe e meu pai é autoridade sobre a minha vida. O meu esposo é autoridade sobre a minha vida. Mas cuidado. Em quem ou o que se tornou uma preciosidade. Ao ponto de deixar Deus bem distante. Muito cuidado.
Quando conseguimos perceber isso, nós estamos muito longe da conversão, né? Nem mais da intimidade. Mas se eu precisar voltar, volte. Qual o problema? Eu tenho 70 anos para viver, tem 70 zilhões de oportunidades para melhorar. Tu vai errar? Vai, mas qual é o intuito do erro? E sabe, coloque Cristo no lugar das feridas que mais te machucam. E quer uma dica? Segue todos os comandos que ele te falar. Sabrine, vai, vou. Sabrine, volta, não vai precisar mais, volto. Sabrine, parei. Sabrine, anda, andei. Sabrine, não vai, não vou. Estou na metade do caminho. Sabrine, volta, eu volto. Siga os comandos que ele nos dá. Se o meu corpo fala, imagina o meu Deus. Ah, mas não escuto. Intimidade. Vai atrás. Não estou conseguindo sentir nada do que vocês falam que sente nos cultos. Falta algo. A vida, ela é de aprendizado. Nós temos professor aqui, né? Todo mundo acerta o tempo inteiro? E é super normal. São seres errantes. Tem uns que erram por querer? Sim. Esses são os rebeldes. Mas são seres errantes. Mas erra, gente, com vontade de acertar. Porque uma hora acerta. Mas suba os degraus, ou melhor, de intimidade, desça os degraus. Nossa, eu sou muito importante. Não, Cristo vive em mim. Mas você está ótima, foi Cristo. Foi Cristo. Eu estou aprendendo com o meu mestre. Eu caminho com o meu mestre. Eu escolhi isso. Mas por que eu caminho hoje com ele? Porque eu escolhi ter uma intimidade com ele. Ter intimidade não é acertar o tempo inteiro, não. Se eu sou não ser errante, o mínimo que eu vou fazer é errar. Eu quero acertar, gente. Senhor, eu vou conseguir chegar lá onde o Senhor me prometeu, eu vou. Mas me ajuda. E quando nós pedimos ajuda, é hora de mergulhar. A palavra de Deus, ela é um dos maiores álibis que nós temos. Sabe? Numa guerra, são tantas armas que eles usam. Na época de Paulo era espada. De Davi era um monte de coisa. Derrubou um gigante com uma pedra. Quais são as armas que você tem usado para lutar contra o seu ego? Para lutar contra o seu eu? Porque eu aprendi que não vivo mais eu uma vez que eu aceitei. Se Cristo vive em mim, Ele vai me converter. E Ele me deu caminhos para isso. Eu vou errar no meio dessa conversão? Vou. Mas a minha intenção é acertar. Eu vou chegar lá. Escolha abraçar o ID do Senhor. E quando nós tomamos essa decisão, sabe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa toda criatura, na maioria das vezes, é nós mesmos, tá? Por quê? Tem muita coisa para ajustar. E todas as vezes que, por exemplo, nós capelãos, quando vamos levar uma mensagem para os nossos policiais ou para os nossos DCMs, como aquilo dói. Porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela primeiro me acerta. Por quê? Epa, eu estou conseguindo viver isso aqui? Ah, mas se eu não estou conseguindo, como é o caminho para eu voltar? O que eu tenho que fazer para melhorar?
E assim é a nossa caminhada com Cristo. Quando escolhemos ser íntimos, deixar Ele mexer em coisas, em preciosidades que não é dele, que não foi Ele que plantou, nós conseguimos mergulhar mais profundo. Vai doer, vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ninguém nos iludiu, ninguém nos enganou. O próprio Cristo muito menos. Abrace o ID do Senhor. Sem querer saber como vai ser se eu mergulhar. Por onde eu vou quando eu começar esse mergulho? Sabe o que é melhor fazer? Deixar Ele te levar. Não tem para onde ir. Você não sabe o caminho. Não importa como você vai. E a forma que você vai chegar. Importa com quem você está. Quem é que caminha contigo? Qual é a voz que vem na minha cabeça? De quem é essa voz? De quem é esse sentimento? A palavra de Deus nos mostra o caráter dele. E ele nos mostra princípios. Todas as vezes que estivermos errado, achando que a coisa não está certa, volte para os princípios. Vê se está conforme. E se não tiver, olha, eu me perdoa, mas agora eu vou me consertar. É assim. Não tem super crente. Tem seres humanos e cristãos que querem alcançar o céu, a vida eterna. Para ser mais íntimo de Deus, é uma atitude, uma escolha. Eu preciso sair do raso, sabe? Li um versículo, falei com Deus, agradeço pela minha família, pronto, acabou. É sair do raso nas orações. Senhor, obrigado por esse pão que o Senhor me deu, obrigado pela água, obrigado. Não, é sair do raso. É continuar o famoso conhecer a Cristo com mais profundidade e convicção ao falar sobre Ele. Consegue? Lembra de Paulo? Olha, Timóteo está aqui pipocando. Tudo fora de controle. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem é. Eu descobri isso. É clamar ter aquele sentimento que sim. Ele já me ouviu após as minhas orações, após a minha intimidade. Então só basta eu esperar o tempo dele agir em mim, para que ele cresça. Não queira se moldar como as pessoas querem que você fique. Escolha se moldar como Jesus quer te ver. Escolha se moldar para aquilo que você veio fazer aqui na terra. Escolha isso. Não brinque com a sua vida. Não interessa se hoje pode ser o último dia. Interessa para onde tu vai depois daqui. É céu ou inferno? Eu tomo a escolha quando eu chego lá? Não. É em vida. É fazer com que a nossa confiança nele aumente ao ponto de viver as nossas piores guerras com mansidão, entendendo que em quem nós temos crido.
E saiba que o imensurável amor de Deus para com o seu povo e aqueles que escolheram ser povo dele, mesmo vendo eles cativos. Sabe quando a gente olha para algumas pessoas e fala assim: nossa, que situação, né? Tá difícil demais pra fulano, gente. Vocês já andaram nessas ruas de São Bernardo à noite? Que escolha que eles tomaram. É difícil ver. Talvez eles nem sabem em quem eles têm crido. Escolha conhecer a Cristo. Não é fácil passar pelo que eles passam. Não é fácil sentir na pele o que eles vivem. Não é fácil. E sabe do melhor? Jesus ama eles demais da conta. Isso me constrange. Vocês têm noção que Ele amou o mundo? As pessoas que estão no mundo. Ele não amou só os crentes. Foram todos que estavam aqui, todos que o escolheram e que aceitaram Ele. Foi isso. E por que eu não vou amar? São vidas. São vidas pelas quais Jesus chorou. São vidas pela qual foi pago um alto preço. E se você não consegue mensurar isso, vai para a intimidade. Vai para a intimidade. E para eu terminar aqui, aqueles que puderem, que quiserem, feche seus olhos. E apenas ouça o que Deus tem, como Deus o vê. No livro de Jeremias, capítulo 32, versos do 37 ao 41, aquele povo, ele estava cativo, esse povo. E Jeremias era o profeta. E Jeremias orou a Deus e pediu uma resposta para ele. E Deus falou assim, a partir do verso 37, sim, isso vai acontecer, Jeremias. Coisas difíceis, ruínas, catástrofes, pessoas sendo presas injustamente, mas no futuro eu trarei o meu povo de volta de todos os países por onde espalhei os israelitas. No tempo da minha ira e do meu furor, voltarão para esta terra e farei com que eles vivam em paz e segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a todos eles um só coração e um só pensamento, para que me temam para sempre. Isso acontecerá para o bem deles, de seus filhos e de suas futuras gerações. Farei com eles uma aliança eterna, na qual eu afirmo que só farei bem a eles. Colocarei nos seus corações o desejo de me obedecer e respeitar, e eles nunca mais me abandonarão. Eles serão a minha alegria. Ficarei contente em lhe dar coisas boas. Plantarei firmemente os israelitas nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Com os olhos fechados, faça a sua oração e fala para Ele como você está na intimidade. E se não conseguiu chegar lá, fala para Ele também o porquê. Mas não tenha dúvida do que Deus pensa de você. Não tenha dúvida dos planos que Ele fez para a sua vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Entenda quem Ele é. Ainda que estamos cativos em algumas áreas das nossas vidas, porque nós escolhemos estar, Ele tem planos de paz para nós. A promessa ainda é a mesma. Ele quer nos ver bem. Ele quer nos ver em paz. E quer saber de uma coisa? Em paz em tempos de guerra. Ele quer fazer morada. Ele quer te guiar. Ele quer te levar à intimidade. Ele quer. Tudo é uma escolha. Ele te ama com amor ágape. Ele te ama, mas não depende só dele. Senhor, eu apresento a cada vida que está aqui. A tua palavra, ela foi pregada. E o Senhor é quem dirige os passos de cada um que aqui estão. Eu intercedo por essas vidas. Não sei como elas chegaram aqui. Eu não sei o que elas vieram buscar aqui. Mas o Senhor sabe. O Senhor as conhece. Eu não sei quem é que está cativo e quem não está. Mas o Senhor sabe. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha trazer alívio, conforto e paz nesse tempo de guerra. Senhor, eu oro para que seja feita a tua vontade na vida deles. Eu oro para que o Senhor traz um alívio na alma deles, para que eles consigam avançar, para que eles consigam abrir os ouvidos deles para ouvir a tua voz, para que eles consigam, ó Pai, ter forças, ó Deus, para mergulhar na tua palavra, para que eles consigam entender o que o Senhor quer falar com eles, com a tua palavra. Senhor, eu te peço, ó Pai, repreende toda frieza espiritual, em o nome de Jesus. Repreende todo desânimo, ó Pai, que vem atrapalhando vidas, caminhos e processos, em o nome de Jesus. Senhor, restaura os sonhos. Senhor, restaura, Pai querido, os planos que o Senhor colocou no coração deles. Senhor, a tua igreja, Pai querido, ela precisa de ti, do teu auxílio. Senhor, seja na vida deles aquilo que o Senhor quer. Abrace-os, conforte-os, traga cura àqueles que precisam, traga ânimo àqueles que precisam, traga forças àqueles que precisam, traga sonhos àqueles que não têm. Ajude-os, ó Pai, porque nós cremos que sim, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, eu creio que existe um povo aqui que acredita em ti, Senhor. Te peço, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que o Senhor coloque nele, ó Pai, um espírito de coragem e ousadia, para trilhar os teus caminhos, em o nome de Jesus.
te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. 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 Aleluia. Seus olhos fechados ainda. Quando eu ouço essa mensagem dizer assim: eis que estou à porta e bato. Como Jesus, Ele é lindo. Ele não invade, Ele não obriga, mas Ele é como se Ele diz assim: olha, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu andar com você, deixa eu ser o Senhor na sua vida, deixa eu me apresentar a você. Eu quero ter essa intimidade com você. E às vezes a gente olha assim e fala assim: Deus, mas como isso? É só você falar assim, ó:
Eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vem, Senhor, entra na minha vida. Eu te convido para que o Senhor possa entrar, fazer morada e ser o Senhor na minha vida. É uma escolha. Um dia eu fiz isso. Eu tomei essa decisão. E o vazio que estava na minha alma fez com que eu atravessasse uma cidade. Estava numa festa, só que eu falei que não aguentava mais a forma que eu estava vivendo, que não tinha razão. Atravessei uma cidade, participei do culto, só estava esperando o momento da pastora, no momento, falar assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Na hora que ela chegou, falou assim: agora quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu já levantei minha mão, já fui lá. Nessa noite, você também tem essa oportunidade. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, amém? Quer entregar a sua vida para Jesus? Amém? Vem aqui à frente, podemos orar por você. Pessoal, por favor, se tiver mais alguém que quer entregar a tua vida para Jesus, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Você vai junto aqui, uma pessoa vai estar confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, e você vai realmente saber o que é que nós estamos falando a respeito dessa intimidade. Tem mais pessoas aqui? Por favor, acompanhe essas pessoas aqui. Marli, leva elas a fazer a confissão já, Lia, leva essas pessoas já fazendo, pode ir orando por eles, leva eles a fazer a confissão. Se tiver mais alguém, Deus ele quer realmente que nós venhamos ter essa intimidade, mas nós precisamos falar assim: eu quero, e é esse passo. Amém? Glória a Deus. Enquanto eles estão orando aqui por essas pessoas, e algo que me trouxe muito quando a Sabrina estava ministrando, essa semana eu conversando com um rapaz, um policial, e ele disse para mim, que ele estava numa reunião, e nessa reunião, e levantaram, disse que uma pessoa estava pregando, falando uma mensagem, e aquela mensagem incomodou muito ele, da forma que ele estava dizendo. Ele não era evangélico, e perguntou se alguém tinha um questionamento. Ele falou: ninguém levantou a mão, mas eu levantei a mão. Ele falou: eu levantei a mão. Falou: qual o seu questionamento? Pastor, me desculpe, o senhor está pregando aí, o senhor está falando, o senhor está falando de uma fé, mas eu não estou sentindo essa fé que o senhor está falando, que o senhor está pregando aí. O senhor está falando de uma coisa de Deus, mas eu não estou sentindo. Me desculpe, mas eu não estou sentindo. Pastor, não faça isso comigo não, porque eu estou com meu coração aqui sincero. Eu quero conhecer esse Deus que o senhor está falando, eu quero conhecer, mas o senhor não está sendo sincero comigo. E aquele dia para ele falou assim, que ele pensou que ele ia ser disciplinado, porque ele levantou a mão para questionar o pastor, porque o pastor estava falando de uma intimidade que ele não tinha com Deus. Ele falou: ele não tinha aquela intimidade que ele estava falando, e eu quero essa intimidade com Deus. Então por isso que nós precisamos ir em busca, e buscar é diminuir, é você esvaziar. Muitas vezes não é falar, você sente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos aqui nessa noite, Pai, e colocamos essas vidas aqui, Pai, que estão entregando a vida delas para Ti, estão confessando a Ti como Senhor e Salvador na vida delas. Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, eles estão abrindo, Pai, a porta do coração deles, Deus, para receber o Senhor, Deus, e que o Senhor possa realmente fazer essa morada, que eles possam, Senhor, cear sim contigo, compartilhar, ter essa intimidade, Senhor, e possam desfrutar dessa intimidade, Senhor, que eles possam viver, Senhor, esse novo tempo, essa nova vida contigo, que o Teu Espírito Santo faça morada dentro deles também, que eles possam desfrutar da verdadeira comunhão com o Pai, com o Espírito Santo.
Senhor, é essa porção que nós precisamos, Senhor, é a Ti, Senhor, e eles precisam de Ti, e nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos mais conhecer a Ti, Senhor. Por isso a Tua palavra fala que nós devemos investir tempo em Te conhecer, Senhor, porque o Senhor quer se revelar a nós, o Senhor quer se revelar ao Seu povo, Senhor. Por isso, Deus, aqui nessa noite nós Te agradecemos, Pai, Te agradecemos, o Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos a Ti, Jesus Cristo, porque o Senhor acredita em nós e sempre está revelando a Tua palavra. O Senhor sempre está nos chamando para perto, Senhor. Obrigado, porque o Senhor sempre fala a verdade, a Tua verdade, Senhor, Tu falas ao nosso coração. Que o Senhor aqui nessa noite, não podemos dizer que o Senhor nos abençoe, porque já estamos abençoados de ouvir a Tua palavra, de poder cantar, adorar e sentir a Tua presença. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos ouvindo, Senhor, da boca desses jovens, essa intimidade, Deus. Eles estão pregando aquilo que eles estão vivendo, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, que, Pai amado, não nos falte a presença, Senhor, seja no nosso trabalho, Senhor, aonde nós estivermos, esteja conosco, Senhor, que a presença do Senhor venha marcando as nossas vidas poderosamente. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos pelos visitantes aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre a vida deles, ó Pai, a Tua graça, o Teu amor, que eles possam sair daqui à noite, nessa noite, Pai, sentindo-se abraçados por Ti, Senhor, vivendo este poder sobrenatural do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, nós Te agradecemos nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Como é bom você ouvir a palavra do Senhor. Antes de nós finalizarmos o culto, olha essa pessoa que está ao seu lado, talvez é a sua família. Fala, Deus te abençoe. Deus vai, fala, uma semana abençoada. Vamos buscar mais o Senhor. Fala, Deus nos abençoe, né? Já deu tudo certo. Quando nós colocamos o Senhor à frente, já deu tudo certo, né? É só nós confiarmos, só nós acreditarmos, conforme foi o tema, né? Eu sei quem tenho crido. Então creia, mesmo na sua limitação, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar. Amém? No próximo sábado eu vou falar a respeito do processo para uma intimidade com Deus. Uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração, esse processo. E às vezes nós, quando nós chegamos nesse processo, nós queremos pular a etapa, né? Nós pulamos a etapa. E quando nós pulamos essa etapa, nós já perdemos uma grande oportunidade de viver essas experiências com Deus. Então, sábado, você está convidado a estar aqui. Sábado de ceia é comunhão com Deus. Eu um dia entrei num propósito na minha vida até hoje. Eu não perco mais nenhuma ceia. Eu sei que essa ceia representa na minha vida. Se não fosse Ele, eu não estaria vivo, não estaria falando de esperança, não estaria pregando esperança. Então, é Ele. Então, não perca nenhuma ceia. Falo para você também, não perca a ceia. Seja o que for, muda a sua viagem. Se tem trabalho, se tem festa, festividade, mude. Fala, não, eu vou à minha festa, mas eu tenho que estar em comunhão. Preciso lembrar desse sacrifício que o Senhor fez por mim. Amém? Deus abençoe a todos. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos. Muito obrigado por essa noite, por essa mensagem, por este culto, Senhor, preparado para os jovens. Que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue se derramando da tua sabedoria, que a santidade do Senhor a cada dia seja revelada, manifesta através deles, ó Pai, e que eles sejam jovens prósperos, que eles possam viver mais e mais ainda essa intimidade contigo. Nós te agradecemos. Deus, dê uma semana abençoada para o teu povo, Pai, e que cada um possa ver a provisão do Senhor e possa viver na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.
Vai na paz, dê um abraço nessa pessoa ao seu lado. Fala, vamos na paz do Senhor Jesus.